Como é que a gente trata uma fístula de um dente que já tem o canal tratado? Antes de mais nada, vamos lembrar que não é o problema tratar a fístula, tá? Não é o que tem que ser tratado. O que tem que ser tratado é a origem dessa fístula. A fístula é simplesmente aquela manifestação clínica, né? Um sinal clínico de que existe ali algum problema que pode ser endodôntico, pode ter diferentes origens, né? Mas estamos falando aqui especificamente de uma fístula associada a um dente que já tem o canal tratado e vamos então primeiro confirmar que esta fístula está vindo desse insucesso endodôntico, ok? Muito bem, então a primeira coisa que eu devo fazer é o quê? Rastrear. Eu vi uma fístula na boca do paciente no exame clínico, aproveito e faço uma radiografia com rastreamento usando cone de gutta-percha. Pode fazer uma anestesia tópica no paciente, costuma ser bem aceitável para o paciente, tá? Com anestesia tópica, você faz uma desinfecção no cone de gutta-percha, insere na fístula até que você sinta uma resistência e aí você faz uma radiografia periapical, preferencialmente, né, com posicionador muito bem tomada, muito bem posicionada, e aí você tem uma ideia, né, pelo rastreamento desse cone de qual que é a origem. E aí já é uma primeira sacada, por quê? Você pode identificar que essa fístula está vindo, às vezes, de outro dente, que não aquele dente que clinicamente parece ser o diretamente associado. Você pode ter nesse dente mesmo que essa fístula ela não está indo para a região apical, ela está numa região de terço médio, às vezes uma região, né, pode levantar uma suspeita de uma trinca e exige outras investigações. Então, isso já é um grande primeiro passo. Viu uma fístula? Rastreia, tá? Não perde a oportunidade, porque ela passa por diferentes momentos clínicos. Pode ser que numa sessão seguinte você não consiga um rastreamento tão eficaz quanto você teria conseguido nessa sessão que você identificou, certo? Muito bem. Aí você vai saber o quê? Bom, já está aparecendo aqui, tá normalmente, né? Você está de origem aí no insucesso endodôntico, essa fístula está associada à região apical, né? Provavelmente a região apical, normalmente, a maioria dos casos, e aí você vai começar a levantar as questões. Qual que é a razão desse insucesso? Né? Existe já uma lesão, às vezes associada a esse dente? Existe radiograficamente algum sinal de falha técnica endodôntica? Existe algum sinal de infiltração coronária? Tem algum problema periodontal associado? Então, buscar qual que é a origem daquele insucesso. Tá? Porque às vezes um dente que ele tem um tratamento endodôntico feito e tem um insucesso daquele tratamento, o insucesso ele pode vir sim de uma anatomia às vezes que não foi tecnicamente acessada, de um problema técnico, né, na execução do primeiro tratamento endodôntico, uma anatomia não identificada e não tratada, como esse insucesso ele pode vir de outras causas, né, especialmente infiltração coronária. Então tem uma falha de selamento coronário, uma recontaminação, uma infecção secundária, né, não é uma infecção daí persistente, é uma infecção secundária, e isso daí ele pode, logicamente, né, no fim das contas você vai acabar retratando do mesmo jeito o canal, mas é importante que você identifique muito bem qual é essa origem, certo? Muito bem, então fez todo o seu estudo da radiografia, se possível, é lógico que você tenha acesso e é uma recomendação daí interessante para você poder fazer um retratamento no melhor cenário possível, você conseguir uma tomografia cone beam desse dente de alta resolução, para daí você faz um planejamento extremamente preciso e assertivo, né? Consegue identificar, especialmente se a gente está falando de um insucesso ou de uma fístula aí que reapareceu, poxa, tem alguma coisa que faltou de um primeiro tratamento, que às vezes na radiografia ele pode até estar aceitável, né? Não identifiquei infiltração coronária nem nada, mas será que tomograficamente eu consigo identificar aqui detalhes anatômicos que me, né, passaram desapercebidos, ou seja, tendo sido você ou não executar esse primeiro tratamento, mas que podem realmente te ajudar de forma muito mais eficaz nesse segundo momento. Então, uma tomografia aí é uma excelente conduta, né, nesse momento de identificação do fator etiológico e planejamento, ok? Outra coisa que você precisa lembrar também é de perguntar para o paciente, porque nem sempre foi um caso que você tratou, que você tem todo o histórico, né? Então, você tem que perguntar para o paciente, né? Poxa, essa fístula há quanto tempo ela está presente? E isso é uma pergunta muitíssimo importante, é uma pergunta de milhões e que muitas vezes você não faz, e o fato de você não fazer, aí você compra uma dor de cabeça totalmente de graça para você. Por quê? Se o paciente fala para você, poxa, Fernanda, essa fístula aí, doutor, isso daí tá desde a outra vez que eu fiz o canal, essa fístula já existia, essa bolinha de pus aí sempre existiu. Aí eu tratei o canal há quanto tempo, né? Tratei o canal, sei lá, 4 anos, ela desapareceu um pouco, depois voltava, desaparecia, voltava, mas não me incomodava, enfim, só agora que eu tô aqui. Isso te dá uma ideia do quê? De que pode se tratar quando você tem uma fístula de longa duração,
associada a uma infecção que, né, teve uma origem endodôntica, você pode ter uma região de contaminação constante por saliva, tá? Da mesma forma que você tem a drenagem de secreção purulenta, né, através de uma secreção, seja lá o que for, de um exudato pela fístula, você pode ter uma infiltração de saliva. E você tendo uma infiltração de saliva numa região de lesão, né, essa fístula, ela tá ali de longa data, já tá toda epitelizada, fala aquela fístula que tá ali criada, né, literalmente, você tem essa infiltração de saliva na região apical, e a gente já falou aqui inúmeras vezes, repito aqui para você pode ter formação de cálculo na superfície radicular externa, tá? Então, se você identifica isso antes de falar para um paciente, olha, temos que retratar o seu canal, você já não vai falar só temos que retratar o seu canal, você fala assim, o primeiro passo é retratar o seu canal, o segundo é acompanhar e ter uma chance que esse tratamento aqui precisar ainda de uma complementação cirúrgica, ou seja, de uma apsectomia, porque se realmente esse dente ele tem ali um insucesso em função de uma formação de cálculo extraradicular, né, o fato dessa fístula estar ali há bastante tempo e mantendo essa região, mantendo aquela patologia apical ali persistente, e esse cálculo a gente sabe que a gente faz remoção só mecânica, a gente não faz reação através do uso de medicação intracanal. Fala, Fernanda, mas eu vou fazer 20 trocas de medicação intracanal. Esquece, pode fazer sessão única sem retratamento, que não vai ser essa questão, tá? A questão vai ser daí, sim, esse paciente precisar, amanhã ou depois, de uma complementação cirúrgica para uma remoção cirúrgica desse cálculo extraradicular formado, certo? Então é assim que a gente tem que, é assim que a gente pode, né, organizar o tratamento de uma fístula, que na verdade não é tratando a fístula, mas removendo o que levou ao seu aparecimento, a recidiva daquela fístula, a persistência daquela fístula, e que você fazendo uma boa comunicação com o paciente, depois de ter feito um excelente diagnóstico, identificado o fator etiológico, aí você pode com certeza oferecer a solução para ele da maneira mais adequada possível. Não falar assim, temos que retratar, retrata, e a fístula não regride, e aí você vai tentar desobturar de novo, colocar medicação intracanal, falar, a Fernanda falou que era para ser única, e eu não coloquei medicação intracanal, e é esse o problema, esquece. Lembra de falar só com o paciente que pode ser que ele precise de cirurgia amanhã ou depois. Tá ok? Um grande abraço, um grande beijo, a gente se vê na próxima.